O tema de hoje são as características admiráveis do personagem Felipe Borges do livro Poeta Apaixonado. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Poeta Apaixonado. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, sou autor do livro Poeta Apaixonado e criador da saga Poeta Apaixonado, que reúne um conjunto de livros que contam realmente a história. E o tema de hoje, como já foi mencionado no início, introdutório, o tema de hoje são as características admiráveis do personagem Felipe Borges do livro Poeta Apaixonado. E antes de mais nada, eu quero deixar claro uma coisa, gente. Nesse exato momento, nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram Vitor Couto. E se acontecer algum erro, talvez na minha comunicação, talvez aqui na forma com que eu esteja me comunicando com você, ou talvez haja um momento em que eu tenha um pouco de dificuldade para concatenar as ideias aqui com você, ou a internet cair, eu peço desculpas, é porque realmente nós estamos ao vivo. E esse vídeo ele não é editado, tá? Então, assim como ocorre ao vivo, a gente já disponibiliza a gravação depois para quem não está ao vivo. É claro que quem está ao vivo tem o privilégio, né, de a gente poder estar conversando aqui através dos comentários, e é bem oportuno, né, estar ao vivo aqui. E para você que quer estar ao vivo comigo aqui no episódio do podcast, né, aqui nos comentários, quer estar acompanhando ao vivo, eu recomendo que você primeiro me siga no Instagram, que é Vitor Couto, e a gente entra ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, 11 horas da manhã e às 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá certo? Então, se você quer acompanhar ao vivo todos os dias nesses horários. É claro que às vezes ocorre de entrar mais cedo ou um pouco mais tarde, certo? Mas normalmente nesses horários que nós costumamos seguir aqui com o podcast Poeta Apaixonado. E como foi mencionado, o tema de hoje é as características admiráveis do personagem Felipe Borges. E só para te trazer um contexto desse episódio, né? Primeiro de tudo, o Felipe Borges, para quem não tem clareza do que está acontecendo, esse é um podcast voltado para o mundo Poeta Apaixonado, né? Para o mundo do livro Poeta Apaixonado, da saga, para a gente poder estar conversando aqui sobre os personagens, a gente está conversando aqui sobre a história, sobre a narrativa, sobre todo esse contexto que envolve o mundo do livro Poeta Apaixonado, a saga Poeta Apaixonado. E para você que às vezes ainda não leu o livro, ou está começando a ler ainda, está começando a acompanhar, o Felipe Borges, ele é o protagonista da saga Poeta Apaixonado. O primeiro livro, que é o livro que está sendo disponibilizado aí para todos, é o livro Poeta Apaixonado, O Surgimento do Poeta Apaixonado. E o Felipe Borges, ele é o protagonista dessa história. O Felipe, ele é um rapaz de 21 anos de idade, que ele gosta de uma garota, que no caso é a Ana Cardoso. Ele não sabe, ele é um cara comum, um cara normal do dia a dia. Na verdade, ele tem até algumas características assim de ser tão comum que ele realmente tem uma timidez, como algumas pessoas do dia a dia têm, alguns medos, algumas inseguranças, algo comum, algo normal em relação a algum contexto social, em alguma situação. E o Felipe, ele gosta da Ana, mas não sabe como se aproximar dela, né? Ele gosta dela, mas não sabe como se aproximar, como abordar, como iniciar uma conversa. E ele também não quer fazer isso através das redes sociais, ele também não quer mandar um oi em alguma rede social ou iniciar uma conversa. Então o que ele faz? Ele pega e resolve escrever cartas para a Ana. Não ele, né? Um amigo dele escreve as cartas, porque o Felipe, ele é um cara que tem problema de visão.
ele enxerga muito pouco, então ele não consegue escrever cartas à mão. Ele consegue, e o que ele faz? Ele escreve as cartas num tablet, onde ele amplia a letra desse tablet, onde ele consegue escrever ali a carta, ele encaminha para o amigo dele, que é o Léo, que é o melhor amigo dele, que ajuda ele, e aí o Léo escreve, ele copia o que o Felipe escreveu no tablet, e depois a Elisa, que é uma amiga deles, depois ela se torna uma grande amiga deles, entrega as cartas para a Ana. E todo esse contexto acontece na faculdade onde eles estudam, na cidade de Boise City. E o Felipe, ele, mesmo tendo uma deficiência visual, mesmo enxergando um pouco, mesmo assim ele não desiste de mandar as cartas para a Ana. Ele fica meio sem jeito de querer mandar as cartas para ela e tal, então ele resolve mandar cartas para ela. Então esse é todo o contexto que envolve a história, né, do poeta apaixonado. Mas voltando aqui só trouxe todo esse contexto para você compreender como é que funciona a história. Mas agora, quais são as características admiráveis no personagem Felipe Borges? Certo? O que a gente pode observar nesse personagem onde muitas pessoas se identificam ou poderão se identificar com esse personagem, né? Ao longo lendo o livro, a gente consegue compreender um pouco melhor quem ele é, a forma com que ele se relaciona com as pessoas, a forma com que ele lida com as situações, com os problemas. Então a gente consegue observar algumas características admiráveis no personagem Felipe Borges. Então vamos lá para algumas características. Se vocês gostarem, aliás, dessas características que eu mencionei, a gente pode pensar e refletir sobre outras para talvez fazer uma parte 2 ou parte 3, se vocês gostarem, é claro. Primeiramente, características admiráveis que eu estou trazendo aqui são características assim que nós observamos e nós pensamos assim, nossa, que legal, eu admiro muito isso nele. Então as características admiráveis é isso, é um padrão de comportamento que o personagem tem e que nós temos estima por ele, nós gostamos de ver ele em ação desempenhando essa característica em conjunto com os outros personagens, ou ele tentando resolver um problema em um outro contexto, em uma outra situação. Primeira característica que nós podemos observar no personagem Felipe Borges. A primeira característica é empatia. O que seria empatia, né? Empatia é a habilidade, a capacidade de você se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é empatia. Se você tem empatia, quando você tem empatia por uma pessoa, significa que você se coloca no lugar dessa outra pessoa. Aliás, empatia é uma palavra que nós escutamos bastante durante o dia a dia, as pessoas comentando, usando em frases, em publicações, em livros. Aliás, a empatia, ela é algo que faz parte da inteligência emocional, certo? Uma das habilidades para a pessoa que quer desenvolver inteligência emocional é justamente a empatia. A habilidade, ou seja, a empatia é uma habilidade? Sim. Por quê? Porque ela pode ser desenvolvida como qualquer outra habilidade, certo? E no caso do Felipe Borges, isso fica nítido, essa capacidade de empatia que ele tem, que o personagem tem, ou seja, ele sempre se coloca no lugar dos outros. E, como você pode perceber também, em vários momentos, ele se coloca sempre coloca a necessidade do outro sempre antes das dele, em diversos momentos. Como, por exemplo, a gente tem um momento na história, na trajetória do Felipe Borges, em que ele... Não, existem alguns momentos, então eu vou trazer aqui alguns para compartilhar com vocês.
Tem um momento em que ele percebe que ele não ele quer. É um sentimento paradoxal. O sentimento paradoxal é um sentimento que eu quero, mas eu não quero. Sabe essa sensação? Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. Ou eu quero, mas eu não posso. Algo nesse sentido. E ele tem esse sentimento paradoxal em relação a escrever as cartas para Ana e ser o poeta apaixonado, ou seja, ser o admirador secreto da Ana. Ele quer fazer isso. Então ele conversa ali, tem um momento em que ele e o amigo dele, Léo, os dois conversam, eles têm uma interação, e o Felipe não quer envolver o Léo. O Léo quer ser envolvido na história, e o Léo, ele fala: Felipe, olha, você tem problema de visão, como é que você vai escrever as cartas se você tem problema de visão? Além disso, você vai precisar de alguém de confiança para poder fazer isso para você, certo? Porque se for uma pessoa que não é uma pessoa de confiança ali naquele contexto, pode ser uma pessoa que vai ajudar o Felipe, mas pode acabar contando para Ana que o Felipe é o poeta apaixonado. E aí pode estragar todo esse contexto de admirador secreto, né, de pessoa misteriosa, onde a magia de tudo está justamente no fato de que o Felipe, né, o poeta apaixonado, ele é alguém misterioso, é alguém que a Ana não conhece. E a magia está nisso, essa curiosidade. Ela fica pensando 1 milhão de coisas sobre quem será que é essa pessoa, poeta apaixonado. Então, o Felipe, ele não quer envolver o Léo nisso. Tá? Ele quer sim ser o admirador secreto de Ana. É claro que ele até tem uma pequena resistência, que é uma insegurança ali que ele tem em relação a isso, para poder fazer isso também, mas aparentemente a única saída que ele enxerga é justamente mandar as cartas a ela. É uma forma que aparentemente é mais fácil para ele ir conquistando a moça, ao invés de uma abordagem direta, ao invés de uma interação em alguma rede social. E ele não quer envolver o amigo dele. Só que aí, como o Léo mesmo deixa claro para o Felipe, olha, se você for realmente fazer, como eu tô falando aqui como o Léo falando, né? Olha, se você quer realmente fazer isso, ou você vai me envolver nisso, ou você vai ter que envolver uma outra pessoa. E o Felipe não quer, por quê? E o Felipe não quer envolver o Léo, por quê? Porque o Léo é amigo dele e ele fica com medo de que, se algo der errado em relação às cartas, às vezes a garota não gosta, às vezes acontece alguma situação de eu não quero receber cartas, eu estou recebendo cartas, e acontece toda essa situação, acontece toda essa situação, e ele não quer que o amigo seja prejudicado em relação a todo esse contexto. Então ele pega e a gente nota essa característica de empatia que o personagem tem nessa situação. Tem uma outra situação também, onde o Felipe Borges, ele também tem uma outra, né, um outro comportamento, uma outra situação em que ele tem empatia. Tem várias situações, né, mas eu estou trazendo aqui algumas. Tem uma situação que acontece na Ilha Antipaz, e se você ainda não chegou nessa parte, você vai chegar. Chega um momento em que os personagens, eles são mandados para uma ilha, a Ilha Antipaz, que basicamente, né, é uma ilha, uma floresta cheia de bichos, animais e tal, aliás, bem perigosa, né? Você que leu a história, você provavelmente percebe isso. E os personagens são mandados para essa ilha Antipaz através de um livro, enfim. E os personagens são mandados para essa ilha, e o namorado da Ana, depois a gente descobre que a Ana tem namorado, o namorado da Ana, ele foi capturado pelos soldados do rei. Então, nessa ilha Antipaz, tem um rei que manda nessa ilha, como se ele fosse, né, o tal, só porque ele é o mais poderoso ali.
ele manda os soldados dele capturarem qualquer pessoa que esteja andando por aquela ilha ali. Qualquer pessoa que tenha caído, o barco da pessoa naufragou ali naquela ilha, a pessoa nada até a ilha e o rei captura essa pessoa, certo? Para que essa pessoa seja escravo dele, realize trabalhos no palácio, ou talvez o rei até mata esse indivíduo. E aí, tem um momento em que o namorado da Ana, ele é capturado e o Felipe decide, sem pensar duas vezes, sem hesitar, sem pensar duas vezes, ele decide que ele coloca na cabeça dele que tem que salvar ele, né? E chega um momento em que ele troca de lugar com o namorado da Ana, com o Caio. Chega um momento em que ele faz uma... Chega um momento em que eles vão invadir o castelo, eles vão invadir o palácio do rei, e tá os dois ali, e o soldado, tá o Felipe e o Caio, estão ali, e o soldado tá ali lutando contra os dois, e os dois, meio assim, sem pensar, sem saber. E aí o Felipe faz uma proposta para o rei. Desculpa, o Felipe faz uma proposta para o soldado. Ele fala assim, olha, será que o senhor... eu gostaria de fazer uma proposta para o senhor. Vamos fazer o seguinte. Eu fico e ele vai. E o soldado não aceita. E aí a filha do rei, a princesa Evelyn, ela chega e fala, eu gostei da determinação, gostei da coragem do rapaz. Ele fica. Aí ela pergunta para ele se ele realmente, né, ela discute lá com o soldado, né, o soldado não quer acatar a ordem dela, porque foi o pai dela que é o rei, né. E aí ele diz o seguinte, sim, é isso que eu quero. Aí ela aceita a proposta do Felipe, deixa o Caio ir livremente, deixa o Caio sair livremente, e o Felipe fica. Ou seja, ele se torna o prisioneiro, porque antes o Caio estava preso e o Felipe estava lá fora junto com os amigos dele procurando o Caio. Aí o Caio sai e o Felipe fica no lugar dele como prisioneiro. Isso demonstra também uma ideia muito grande de empatia. Ou seja, dificilmente poucas pessoas se colocariam no lugar da outra, né? Ele nem parou para pensar, nem sem pensar duas vezes, sem hesitar, ele já trocou de lugar com o Caio. Certo? Ele trocou de lugar com ele sem nem pensar duas vezes o que tem lá dentro, o que será que o Caio passou aqui dentro. Não. Ele decidiu e simplesmente foi. Agora, antes de falar da próxima característica que nós podemos observar, é claro que tem outros momentos de empatia também que a gente pode observar, mas esses dois, eu acho que eles já são bem... A gente consegue analisar com muita calma esses dois momentos. Antes de falar da próxima característica, deixa eu ver quem está aqui nos comentários. Aí, vou acenar aqui para eles. Então agora é o seguinte, outra característica que nós observamos é a coragem. E na própria situação que eu acabei de trazer da empatia, a gente observa também coragem da situação ali com a princesa Evelyn. A própria princesa observou essa característica, inclusive ela afirma isso, Desculpa, gente, que tem uma criança aqui no prédio. Inclusive ela afirma isso, inclusive ela fala isso dentro do contexto, tá? Dentro do próprio contexto ela fala isso. Ela fala isso com o soldado. Soldado, eu admiro a coragem do rapaz. E ela escuta o Felipe Borges fala. Pergunta o nome dele, ele fala, meu nome é Felipe. Ela pergunta pra ele, você realmente quer fazer isso? Você quer trocar de lugar com seu amigo? E ele diz, sim.
Aí o Caio vai e o Felipe fica no lugar dele. Isso além de ser empatia, é coragem. Né? A gente fica assim, e fica uma questão assim, será que é porque ele é tão corajoso que ele tem empatia? Ou será que a empatia faz ele ter toda essa coragem em relação àquela situação, em relação a outras situações também? Então, são dois pontos aí para a gente poder refletir sobre isso. Agora, que mais outras situações a gente pode observar na história em que o Felipe Borges ele foi extremamente corajoso? Eu acho que no fato dele mandar as cartas para a Ana demonstra coragem também na situação de mandar cartas, porque veja bem, o ano é 2020, praticamente muitas poucas pessoas mandariam cartas para uma garota. Então, assim, no contexto literário, a carta, né, que é um gênero textual, já está em desuso praticamente, ou seja, poucas pessoas usam, ainda mais com a invenção das mídias sociais, né, com e-mail, redes sociais, mensagens instantâneas. Esse gênero textual, no caso a carta, está completamente em desuso. Então, pro Felipe Borges ter mandado as cartas para Ana, como é apresentado, então ele deve ter muita coragem para poder fazer isso, para fazer algo completamente diferente. É algo completamente arcaico e antigo, como a gente pode observar. Então pare e pensa, mandar cartas é algo arcaico e antigo. Poucas pessoas fariam isso hoje em dia, né? Na verdade, no ano de 2020 já é bem recente. É algo bem complexo. Então eu creio que é uma demonstração, sim, de coragem do personagem mandar cartas. Mas eu acho que seria uma coragem maior ainda se ele utilizasse o nome dele. Mas, se o Felipe Borges usasse o nome dele, consequentemente ia acabar o efeito surpresa. Ou nem tanto assim, né? Porque aí se a garota não conhecia ele, ela ia procurar saber quem que é esse cara chamado Felipe Borges. Então, é um outro ponto aí pra gente poder analisar também. Mas cá entre nós, eu acho que Poeta Apaixonado ficou melhor, né? Admirador Secreto também. Então deixa aí nos comentários se você acha que seria melhor que ele mandasse a carta com o nome dele, a assinatura dele, Felipe Borges, ou com a assinatura de Poeta Apaixonado, como nós vimos no contexto da história. Um outro momento que ele também, que a gente consegue observar que o Felipe Borges, ele tem bastante coragem, é no contexto em que ele precisa da ajuda da Elisa. Então, a Elisa, como a gente observou na história, a Elisa, ela é uma menina que decide ajudar os meninos. Só que o Felipe conhece a Elisa. Na verdade, a Elisa, ela estuda junto com eles, né? Junto com o Léo e com o Felipe. A Elisa estuda junto com eles, ela é só uma colega de sala, né? Ela conhece eles da sala, porque eles estudam juntos, né? E chega um momento que eles acabam conversando ali dentro da biblioteca da faculdade e chega depois de alguns dias, né, alguns capítulos, chega um momento que a carta está pronta para poder entregar para Ana, só que eles precisam de alguém para poder entregar a carta. O Léo não quer fazer isso. O Felipe também não.
né? Eles gostariam que fosse, né? E o que faz sentido realmente é que fosse uma garota entregar a carta para Ana, né? E uma garota que, né? Para não ficar claro ali que o cara é o admirador secreto dela. Então é interessante que fosse uma menina, eles pensaram nisso, né? Que é interessante que fosse uma menina que entregasse as cartas para Ana e que essa menina se tornasse amiga da Ana, certo? Então teria que ser uma menina bem bacana para poder fazer isso, que fosse amiga deles. Então no caso, como a Elisa já era alguém que eles perceberam que era alguém de confiança ali, alguém que conversaram com eles, que aparentemente era uma menina bacana, eles resolveram colocar ela como sendo a entregadora de cartas. De certo modo, a menina do Sedex, do poeta apaixonado. E deu certo. Mas pedir para o ponto da coragem, que a gente observa que é uma característica admirável no Felipe Borges, a característica da coragem tem justamente ir falar com a Elisa sobre isso, que ele resolveu escrever cartas para uma colega dele da faculdade e tal, e todo esse contexto. Falar isso com ela é um gesto de coragem. Dizer que ele é o admirador secreto da garota e tal, todo esse contexto. Porque, veja bem, e se a garota, a Elisa, dissesse não? Né? Claro que a gente tem um contexto de que ela disse sim, mas e se a Elisa dissesse não e pronto, final? Mas a Elisa diz sim. Ela decide. A Elisa diz sim. Ela decide entrar nesse contexto junto com eles. E dá certo. Então, é um momento de coragem também, como a gente pode observar. Outra característica do Felipe Borges, a primeira característica foi empatia, a segunda, coragem, que a gente observou. A terceira agora é a proatividade. Ou seja, o Felipe ele toma a dianteira das situações, isso é proatividade. Proatividade significa atitude, significa fazer algo a respeito daquela situação. Então, por exemplo, a pessoa vê um problema, ela não espera alguém resolver um problema. Uma pessoa que é proativa, ela vai lá e resolve aquele problema. Ou uma pessoa que quer se tornar proativa, ela vê um problema, ela vai lá e resolve aquele problema. Então, isso é ser proativo. Ser proativo é ser uma pessoa que ela toma ações em prol de uma solução de um problema, para resolver um assunto. Então, por exemplo, uma pessoa está dentro de uma sala de aula. A pessoa está dentro de uma sala de aula. E o professor fala, olha, agora vocês vão... Eu vou propor para vocês um trabalho e vocês vão ter que formar grupos. A pessoa que é proativa é aquela que vai até o colega e fala, e vamos fazer junto e tal, vamos chamar também o outro colega ali, a outra colega, para a gente poder fazer tudo junto. A proativa é aquela pessoa que toma a dianteira. Praticamente uma característica, bem similar a uma característica de líder, né? O líder normalmente tem essa característica de proatividade, realmente. E o Felipe, você nota essa característica nele em vários momentos. Por exemplo, ele falar com o Léo, subscrever as cartas, já é um gesto de proatividade. Escrever as cartas, mandar as cartas. Na floresta, principalmente, a gente consegue observar vários desses momentos de proatividade do Felipe Borges, onde ele pega, toma iniciativa para poder ajudar a Mirella quando ela está quase morrendo, naquele momento lá, em que inclusive o Fred surge naquele momento. Ele toma proatividade com a ideia de invadir o castelo junto com o Fred. Tem também proatividade naquele momento, na cena que eu falei, que ele fica no lugar do Caio, né? Ele toma a iniciativa de ficar ali no lugar dele, né, do Caio. Então essas são algumas características que nós observamos no personagem Felipe Borges. E, gente, a gente está ficando por aqui hoje, nesse episódio do podcast. Eu espero que você tenha gostado de coração. E eu não sei onde você está assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio,
Mas eu recomendo que, na onde você está ouvindo esse episódio, te recomendo que você curta, comente, compartilhe. Deixe também um comentário sobre assuntos que você gostaria que eu falasse aqui sobre o mundo do poeta apaixonado, sobre a saga, né? Poeta apaixonado. E recomendo também que na plataforma onde você está assistindo esse conteúdo, que você possa se inscrever para você receber os próximos episódios, tá certo? Eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.